O milionário falecido surpreende ao adotar 4 mulheres sem teto, negras e sua última lição. A tempestade caiu com uma fúria de cortar a pele. O vento uivava como um grito preso na garganta da noite, enquanto raios arranhavam o céu cinza escuro sobre a mansão à beira-mar. Lá dentro, Arthur Monteiro estava sentado, ofegante, suas mãos trêmulas agarrando a cadeira, como se ela fosse seu último apoio. A fibrose pulmonar apertava seu peito como uma mão mortal, roubando o ar, deixando tudo em volta embaçado, distante. Mas naquele momento grotesco, quando a vida parecia sumir pelos dedos, algo estranho aconteceu. 4 sombras surgiram da tempestade, empapadas e sujas, com olhos fundos cheios de medo e um misto estranho de desafio. Jovens, negras, marcadas pelo abandono das ruas, que Arthur sempre evitara olhar de frente. Elas apareceram quase como fantasmas, escondendo histórias tão duras que até o silêncio da mansão pulava no peito. Arthur, um homem conhecido pelo império de dinheiro e pela imagem de controle absoluto, sentiu um nó se apertar. Não era só o cansaço dos pulmões, era um baque emocional que o deixou parado, em choque. "Quem são vocês?" ele sussurrou, com a voz falhando, a garganta seca. O mais incrível, aquelas 4 meninas, apesar do frio cortante, vieram até ele, com um estranho brilho, como se a tempestade as tivesse enviado para algo maior. Era uma cena de filme. A chuva castigando as janelas gigantes, o som do mar bravo batendo nas rochas, o medo cravado em cada uma delas. E ali, naquele caos, Arthur sentiu nascer um propósito que ele nem sabia que ainda podia sentir. Tomou uma decisão que chocaria a alta sociedade e seu próprio sangue, adotá-las. Foi um choque para Victor, seu sobrinho ambicioso, que já esfregava as mãos pensando na herança pronta para cair em seu colo. Para Victor, aquelas meninas eram uma ameaça, um risco à fortuna intocada da família. Seu olhar cruel e cheio de desprezo era uma sombra constante na mansão, uma nuvem negra tão densa quanto o céu lá fora. Mas o destino parecia brincar com todos ali, no auge da crise. Quando Arthur foi levado às pressas para o hospital, entre tosses que sangravam e o desespero que se alojava no peito, as meninas, como uma muralha de fé e amor inesperado, fizeram uma vigília. Sentadas ao seu lado, cantavam músicas suaves, deixavam o quarto da doença respirar canções de esperança, acordando até mesmo o ar pesado do lugar. E foi nesse silêncio quebrado por vozes frágeis e potentes que algo milagroso aconteceu. Arthur melhorou. De algum jeito, os médicos não explicaram. A fibrose recuou, o oxigênio voltou a fluir. Uma reviravolta que ninguém, nem mesmo ele, ousava acreditar. Com isso, a adoção pode continuar. Arthur não queria só dar um teto, queria transformar o mundo delas junto com o seu. Nascia ali a Fundação Helena, batizada em memória da mãe que ele perdera cedo. Um projeto que prometia abrigar e mudar vidas de crianças esquecidas por todos. Mas Victor não desistia. Movia-se sorrateiro, revelando segredos obscuros, histórias esquecidas e rachaduras no passado da família que poderiam destruir tudo. A paz era um sonho distante. E enquanto a fundação ganhava força e as 4 meninas ganhavam voz, um novo confronto se aproximava. Um detalhe novo, um ataque direto, uma antiga dívida, uma ameaça real que Arthur jamais esperava enfrentar nessa fase da vida. No olhar cansado do milionário, junto ao brilho da tempestade que ainda batia na janela, nascia
Uma pergunta afiada, cortante. Como proteger aquilo que é mais que dinheiro, mais que sangue? Como salvar um legado quando o passado, sombrio e cruel, ainda não soltou a presa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No olhar cansado do milionário, uma sombra nova se esgueirou na sala. Era Victor. Sua expressão uma mascarada de raiva e ambição. Ele havia descoberto algo devastador. Algo que poderia revirar o mundo de Arthur e as vidas daquelas 4 meninas. Com passos firmes, ele se aproximou da cama. Um sorriso frio nos lábios. Você realmente acha que pode salvá-las? Você não sabe nem quem elas realmente são? Disse Victor, o tom escarnecedor ecoando na penumbra do quarto. Arthur franziu a testa, um nó se formando no estômago. O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, Victor lançou a bomba. Uma delas é minha filha, Arthur. Rosa. E eu sou o responsável por ela estar nas ruas. Você a adotou sem saber. O coração de Arthur parou. Ele se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rosa? A menina com um sorriso tímido e os olhos tristes? O que Victor estava dizendo parecia um pesadelo. Mas as palavras invadiram sua mente como uma tempestade. Um passado sombrio, uma paternidade escondida em meio ao dinheiro e poder. As 4 meninas, até então símbolos de esperança, agora tornavam-se peões em um jogo muito maior. E Arthur percebeu que a manobra de Victor não era apenas traição. Era uma ameaça direta às vidas que ele tentava salvar. Ele precisava agir. Mas como enfrentar a verdade que poderia desmoronar tudo? Um último olhar fez Arthur sentir aquele aperto no peito novamente. A tempestade lá fora não se comparava ao caos que estava prestes a se instalar dentro da mansão. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Enquanto a raiva e a dor começavam a aflorar, ele percebeu que um novo combate estava prestes a começar. O olhar cansado de Arthur se fixou em Victor, como se esperasse que o tempo voltasse e que as palavras não tivessem sido ditas. O peso da revelação se instalou no ar pesado do quarto. Como assim, Rosa? Sua mente girava em busca de respostas, mas tudo o que encontrava eram buracos negros, interrogações sem fim. Ele se sentiu extremamente perdido, como se aquele momento fosse uma tempestade pessoal, uma tempestade semelhante àquela lá fora. Victor sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de vitória, como se ele tivesse finalmente jogado o último truque no tabuleiro. Você achou que, ao adotar aquelas meninas, estava fazendo uma boa ação? Pense de novo! Você as acolheu sem saber. Uma delas é sangue do seu sangue. A voz dele era como uma lâmina cortante, e a dor crua disparou em Arthur. O que ele faria agora? Rosa. O nome ecoava em sua mente. A imagem da menina de olhos tristes, sempre atrás das outras. Ela parecia tão frágil, tão inocente. Mas agora, tudo parecia um teatro, e ele era apenas um dos atores em um jogo cruel.
Você não pode fazer isso! Arthur gritou, o desespero se transformando em um rugido. O passo do hospital se encheu de tensão. Victor tinha uma vantagem que Arthur nunca imaginou. Enquanto isso, as 4 meninas estavam na sala de espera, as cabeças juntas, discutindo em sussurros. Elas eram mais do que imaginavam ter se tornado para Arthur. Eram sua nova família, suas filhas. Mas agora a verdade ameaçava desmoronar tudo. Acha mesmo que pode salvar essas meninas sem saber quem elas são? Não sabe o que sua bondade está fazendo a elas? E eu caí nas garras da sociedade. E você, o Salvador, quem acha que é? As últimas palavras de Victor ecoaram como um trovão. Arthur sentiu um frio na espinha. Ele estava lidando com um homem que se tornou um perigo. Ele olhou para Victor, buscando alguma fraqueza, mas o primo estava irredutível, como uma rocha que resistia ao mar. Então, um pensamento tomou conta de sua mente. E se Victor estiver certo? Sua origem poderia muito bem fazer daquelas meninas estranhas. O coração disparou com a ideia, uma faísca de tudo o que ele temia. Nesse exato momento, um grito cortou o ar. Um dos enfermeiros surgiu na porta, pálido como uma folha de papel. Senhor Monteiro, senhor, a situação do seu sobrinho é grave. O socorro para Arthur foi algo inesperado, que cortou o clima de tensão, e toda a sua atenção se virou para o jovem que estava ali, correndo para a sala de emergência. Não! Arthur se lançou na direção do enfermeiro. O que aconteceu? Ele está bem? Mas as palavras do enfermeiro se perderam no caos que tomou conta de Arthur. O que estava acontecendo com sua família? Uma neblina de medo sobreveio a ele, escondendo clareza e precisão. O hospital se tornava um labirinto de incerteza. Victor deslizou a mão pela testa, visivelmente irritado. Que tipo de família é essa, Arthur? Que tipo de herança você está deixando para elas, se nem consegue proteger a própria carne? Ele estava claramente se divertindo com a confusão causada. E uma onda de desespero tomou conta de Arthur junto com a raiva. Ele já tinha perdido tanto, e agora aquela situação estava se tornando uma preocupação ainda maior. Não havia resposta em sua mente, mas ele sabia que não podia deixar que Victor caísse na sua armadilha. Eu farei o que for preciso para proteger essas meninas. Sua voz estava firme, decidida. Arthur virou-se para a porta, pronto para sair, mas uma risada ecoou atrás dele. A risada de Victor. Proteger? Proteger de mim ou de você mesmo? Essas meninas não estão seguras com você. Eu sou a única conexão delas com o mundo real. Elas precisam de mim. E nesse instante, o chão sob os pés dele se abriu. Os pensamentos se foram, enquanto ele sentia a necessidade de entender a repercussão do que estava acontecendo. Ele não pode tirá-las daquela situação. Mas, e se a conexão de Victor com Rosa o tornasse uma ameaça? E se ele estivesse jogando junto? O que ele faria agora? Arthur precisava de respostas. Correndo na direção da sala de espera, ele encontrou as 4 meninas juntas, em um só canto. Olhos expectantes, preocupações desenhadas nas faces delicadas. Ele se ajoelhou, aproximando-se delas. Rosa, você... Mas, antes que pudesse concluir, suas palavras foram supersônicas em meio aos sussurros delas. Eles estão falando da gente. Verdade? É mesmo isso? A expressão de Rosa era de uma confusão que dilacerava seu coração. Cada palavra partia a barreira entre eles. Mas agora ele percebeu que não era só a conexão com Victor. Havia algo mais. Eles eram agora uma família,
e qualquer fragmento do seu passado poderia desmoronar o que havia sido construído, além da história que unia cada um deles. Uma das meninas, Lara, levantou-se e, com um olhar determinado, falou: Arthur, nós não somos apenas meninas de rua. Temos nossas histórias, somos lutadoras. A entrega dela era profunda, um chamado de alerta para que Arthur se unisse e acreditasse na força que eles podiam encontrar juntos. Arthur engoliu em seco, absorvendo a coragem daquela pequena voz. Sentiu-se perdido, mas diante da tenacidade delas, algo quente crescia dentro dele. A confusão inicial agora se transformava em um tipo de esperança. Então, um barulho, um alvoroço nas proximidades. O pânico tomou conta do corredor. 4 homens surgiram, todos de terno escuro com olhares perigosos. A tensão na sala aumentou. Onde está o senhor Monteiro? Um deles perguntou com uma voz fria. Arthur se levantou, a adrenalina disparando. Eu sou ele! O que querem? A frustração e o medo estavam misturados em sua voz, mas não podia demonstrar fraqueza na frente das meninas. Os homens trocaram olhares e, em um movimento rápido, um deles avançou, empurrando Arthur para o lado. Estamos aqui sobre negócios e você melhor saber como se comportar. O impacto daquelas palavras foi como se um raio tivesse atravessado o coração dele. Negócios? O que estava acontecendo? O passado de sombras havia voltado para cobrar seu preço. Meu tio! Onde está ele? Arthur perguntou tarde demais, o desespero refletido em suas palavras. As meninas começaram a se aproximar, posicionando-se ao lado de Arthur. Elas eram suas, e ele não deixaria que mais nada levasse suas esperanças, ou o que haviam começado a construir juntos. Mas o que aqueles homens queriam de verdade? A resposta parecia embelezada na escuridão que os rodeava. Um lembrete. O passado nunca dorme. E você deve tudo ao que fez, Arthur. As palavras caíram em suas orelhas como um golpe. E ele percebeu que aquela tempestade não era só do clima. Era uma tempestade de verdades não ditas, de péssimas decisões passadas, ladeadas com mais segredos do que ele poderia imaginar. E então, a única coisa que ele imaginou foi um lamento, um grito numa tempestade que já não era apenas externa. Por quanto tempo ele poderia realmente proteger essas meninas e a nova vida que tinham começado a construir juntos? Enquanto a escuridão se cerrava e as palavras cortantes echavam nas paredes do hospital, Arthur percebeu que a tempestade interna estava apenas começando. Como lidar com tudo isso? Que mais poderia surgir do passado? Seus pensamentos foram interrompidos por um som que parecia um trovão, mas era apenas sua própria respiração pesada ecoando na sala. Ele sabia que uma nova batalha estava prestes a começar. A tempestade não apenas começava, mas prometia trazer à tona verdades que poderiam mudar tudo, e ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. Arthur mal conseguia processar as palavras de Victor, quando um forte barulho ecoou no corredor. As portas se abriram com um estrondo e uma mulher entrou, visivelmente agitada, com um olhar que carregava desespero. Era a médica, a mesma que havia tratado Arthur recentemente. Monteiro, precisamos falar. É sobre o seu sobrinho. O coração de Arthur disparou. O que aconteceu com ele? A mulher hesitou, como se as palavras a queimassem na língua. Ele não está respondendo.
exatamente como você não estava antes. A situação é crítica. As palavras cortaram o ar como uma faca. Victor, que se recostara em um canto, parecia se deleitar com o caos. Sentiu um nó na garganta. Ele não poderia perder mais ninguém. Mas antes que ele pudesse reagir, a médica continuou. Mais importante, encontramos algo nos exames dele. Algo que você precisa saber. O olhar de Arthur se fixou nela e a mulher respirou fundo. A análise de sangue revela que ele não é quem você pensa que é. Ele tem uma condição genética rara que revela outra linhagem. Ele não é seu sobrinho biológico, Arthur. Ele é seu filho. Um silêncio ensurdecedor invadiu o ambiente. A revelação explodiu como um bombardeio na mente de Arthur. Sua visão se embaçou e ele mal conseguia acreditar no que ouvirá. Imediatamente pensou em Rosa, em todas as meninas. Um novo golpe desferido nas relações familiares. Como assim, meu filho? Isso não pode ser verdade! Gritou enquanto sua mente girava. As meninas olhavam com expressões confusas e assustadas. Victor então rompeu o silêncio, seu sorriso agora mais malicioso. Viu? Você pensou que estava salvando apenas aquelas meninas. Você não percebe. O que você construiu pode desmoronar a qualquer momento. O passado não perdoa. A tempestade não era só externa. Agora, dentro de Arthur, um furacão surgia. A verdadeira natureza de seu mundo havia mudado. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Ele precisava de respostas e o tempo estava se esgotando. Arthur mal conseguia processar as palavras de Victor quando um forte barulho ecoou no corredor. As portas se abriram com um estrondo e uma mulher entrou, visivelmente agitada, com um olhar que carregava desespero. Era a médica, a mesma que havia tratado Arthur recentemente. Senhor Monteiro, precisamos falar. É sobre o seu sobrinho. O coração de Arthur disparou. O que aconteceu com ele? A mulher hesitou, como se as palavras a queimassem na língua. Ele não está respondendo. A situação é crítica! As palavras cortaram o ar como uma faca. A dor em seu peito foi imediata. Ele não poderia perder mais ninguém. Mas antes que ele pudesse reagir, a médica continuou. Mais importante, encontramos algo nos exames dele. Algo que você precisa saber. O olhar de Arthur se fixou nela. E a mulher respirou fundo. A análise de sangue revela que ele não é quem você pensa que é. Ele tem uma condição genética rara que revela outra linhagem. Ele não é seu sobrinho biológico, Arthur. Ele é seu filho. Um silêncio ensurdecedor invadiu o ambiente. A revelação explodiu como um bombardeio na mente de Arthur. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meu filho? Isso não pode ser verdade! Gritou, enquanto sua mente girava. Victor, então, rompeu o silêncio, seu sorriso agora mais malicioso. Viu? Você achou que estava salvando apenas aquelas meninas? Olha a confusão! O que você construiu pode desmoronar a qualquer momento. Arthur se virou, agora imerso em pânico. A realidade das meninas, de Rosa, de tudo que ele havia lutado para realizar, estava ameaçada por uma nova verdade devastadora. O que mais ele não sabia? Quais segredos enterrados poderiam surgir nesse turbilhão? O labirinto emocional que tinha se tornado sua vida agora parecia intransponível. Ele precisava de respostas. Quando a médica saiu apressada para buscar mais informações, um grito cortou o ar. Senhor Monteiro, você precisa vir rápido. É urgente!
Arthur sentiu uma onda de pavor. O que está acontecendo? Ele não sabia se poderia suportar mais revelações. Com as meninas ao seu lado, ele se lançou em direção à origem do grito. Uma nova tempestade se aproximava, e mais segredos estavam prestes a ser revelados. Arthur mal conseguia processar as palavras da médica, quando um grito cortou o ar. Uma gritaria insana vindo do corredor. O que está acontecendo? Ele disparou, seu coração batendo na garganta. Em um instante as meninas se aglomeraram ao seu redor, os olhos arregalados em medo. A médica, ainda ofegante, correu na direção oposta. Vem, precisamos ver! Arthur instintivamente agarrou a mão de Rosa e todos seguiram-no, um grupo unido na incerteza. No corredor, o ar estava carregado de tensão. Havia luzes, muitas luzes. Uma das enfermeiras gritou, enquanto outra tentava controlar a situação. A movimentação desenfreada só aumentava o nervosismo de Arthur. Os corpos eram rápidos, mas o pavor que crescia em seu peito parecia incontrolável. E então, como se o universo tivesse decidido ser cruel, uma explosão de luz azulada cegou a todos por um momento. O que foi isso? Gritou o médico. A praça de emergências parecia um caos. Os gritos se misturaram ao som dos aparelhos ligando e desligando, e todo o foco se concentrou em uma porta. Arthur avançou, os outros o seguindo, quando notou Victor sendo arrastado para fora. Seu corpo estava pálido, os olhos arregalados de terror. Arthur, você tem que saber! Ele respirou pesado, a narração quase incoerente. É sobre você. Seu pai, ele não morreu. Ele está vivo. Tudo o que eu fiz, as mentiras, eram para te proteger. Arthur ficou paralisado. Cada palavra de Victor era uma faca que cortava a realidade. Ele não apenas perdera a família, mas agora descobria que ela poderia estar a poucos passos de distância. O impacto do que acabara de ouvir ecoou em sua mente enquanto ele lutava para entender. Se o pai estava vivo, o que mais estava escondido? E o que isso significava para Rosa e as meninas? O corredor se tornava um labirinto de confusão, e Arthur percebeu que a tempestade agora ainda era maior. O que mais seu passado estava prestes a revelar? Arthur mal conseguia processar as palavras da médica quando um grito cortou o ar. Uma gritaria insana vindo do corredor. O que está acontecendo? Ele disparou, seu coração batendo na garganta. As meninas se aglomeraram ao seu redor, os olhos arregalados em medo. A médica, ainda ofegante, correu na direção oposta. Vem, precisamos ver! Arthur agarrou a mão de Rosa e todos seguiram-no, um grupo unido na incerteza. No corredor, o ar estava carregado de tensão. Havia luzes, muitas luzes! Uma enfermeira gritou, enquanto outra tentava controlar a situação. A movimentação desenfreada só aumentava o nervosismo de Arthur. O som de máquinas e os gritos ecoavam como um rito de passagem. Então, como se o universo tivesse decidido ser cruel, uma explosão de luz azulada iluminou o corredor. O que foi isso? Gritou um médico. O caos aumentava e cada segundo parecia se arrastar. Quando as portas das emergências se abriram, um homem alto e robusto apareceu, com um olhar que misturava determinação e desespero. Arthur! Gritou ele, e Arthur ficou paralisado. O reconhecimento era instantâneo. Papai? Os olhos de Arthur se arregalaram. Ele não via o pai há anos, acreditando que ele estava morto. Eu precisava te encontrar. Eles vêm atrás de nós. As palavras do homem eram apressadas e aterrorizadas.
A revelação que abalou a estrutura da vida de Arthur agora se desdobrava em um novo nível de horror. Antes que pudesse processar, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. O grupo de homens em ternos escuros se aproximava. "Você não pode escapar, Arthur!" Um deles gritou, apontando uma arma. O mundo inteiro de Arthur desmoronou em milésimos de segundo. Pânico tomou conta, e ele sentiu nó se apertar na garganta. "Não! Acalma!" Arthur tentou protestar. Mas onde estavam Rosa e as outras meninas? O que ele tinha construído estalava sob o peso da verdade que agora se desdobrava. Estava tudo desmoronando. O que mais estava escondido nas sombras do passado? E, mais importante, quem eram os verdadeiros inimigos? Arthur ficou paralisado, as revelações ecoando em sua mente como um eco catastrófico. Ele queria gritar, mas tudo o que conseguiu foi um sussurro aflito. "Papai?" As palavras mal saíram, um murmurinho sussurrado entre a confusão e o choque. O homem na frente dele. Seu pai estava vivo e a intensidade dessa verdade cortava como uma faca. Mas antes que pudesse processar o tumulto interno, os homens internos escuros se aproximaram, suas silhuetas ameaçadoras se projetando contra a luz da emergência. Um deles ergueu a arma, seu olhar focado como um predador. "Arthur, não se mova!" O tom de desespero invadiu o ar, fazendo seu coração disparar. "Eu não vou deixar que você machuque essa família." Arthur gritou, se colocando entre o seu pai e os homens como um escudo. Ele nunca se sentiu tão vulnerável, tão pequeno. A adrenalina pulsava nas veias, mas uma súbita lembrança de Rosa o ancorou. Ele precisava protegê-la e às soltas. Elas eram tudo. Surpreendentemente, sua mãe apareceu, tão inesperadamente quanto a tempestade que o cercava. "Arthur, não!" Sua voz carregava uma mistura de amor e aviso. "Ele não deve saber a verdade." Com isso, a sala congelou. O impacto do que ela disse era como um soco no estômago. "A verdade sobre o quê?" perguntou Arthur, as palavras escapando. "Sobre você e sobre nós," ela respondeu, as emoções à flor da pele. Ele se virou, a cabeça em turbilhão. "Como assim? Você não pode ser meu pai!" Arthur retrucou, a confusão transformando-se em um feroz desespero. A tensão subia como fumaça, e enquanto o clima esquentava, uma bomba de tempo estava prestes a explodir. As meninas observavam, com um olhar de espanto, e o que antes era um refúgio, agora se tornava uma armadilha. Arthur não tinha ideia do que realmente bombardeava os laços familiares, e o que isso significava para o futuro deles. Estava tudo prestes a mudar, e a tempestade fervia lá fora, refletindo a fúria das verdades que ameaçavam desmoronar tudo. Arthur ficou paralisado, as revelações ecoando em sua mente como um eco catastrófico. Ele queria gritar, mas tudo o que conseguiu foi um sussurro aflito. "Papai!" As palavras mal saíram, um murmurinho sussurrado entre a confusão e o choque. O homem na frente dele, seu pai, estava vivo, e a intensidade dessa verdade cortava como uma faca. Mas antes que pudesse processar o tumulto interno, os homens em ternos escuros se aproximaram, suas silhuetas ameaçadoras se projetando contra a luz da emergência. Um deles ergueu a arma, seu olhar focado como um predador. "Arthur, não se mova!" O tom de desespero invadiu o ar, fazendo seu coração disparar. "Não posso deixar que você machuque essa família!" Arthur gritou, posicionando-se entre o seu pai e os homens, como um escudo. Mas, de repente,
Um estrondo ressoou. As portas da sala se abriram de uma só vez e 2 policiais armados entraram, gritando para que todos se retirassem. Todos no chão! O clima de tensão tornou-se insuportável. O pai de Arthur, os olhos arregalados, disse: Arthur, é um engano! Eles não estão aqui para você. Mas foi tarde demais. Os homens de terno tiraram as armas e, em frações de segundo, começou uma troca de tiros. Um disparo acertou o pai de Arthur no ombro, fazendo-o cair com um grito de dor. As meninas gritaram, deixando Arthur sem palavras. A visão desmoronou e ele se lançou para a frente, preocupado com o que poderia acontecer. Quando Arthur se virou para verificar as meninas, uma delas, Rosa, estava sendo puxada por um dos homens. Arthur sentiu seu coração parar. Não! Ele gritou. Solte-a! Mas antes que pudesse fazer algo, Rosa olhou nos olhos dela e algo mudou. Uma energia estranha emanou dela, como se um mistério profundo estivesse prestes a se revelar. A presença dela brilhava em meio ao caos. Rosa sussurrou para Arthur. Eu sei a verdade. Eu sou mais do que você imagina. O impacto da revelação ecoou como um trovão em seu coração. O que aquilo significava? O que mais ela escondia? O caos ao redor deles era apenas um prelúdio para a tempestade que estava prestes a se desenrolar. E, sem dúvidas, tudo estava prestes a mudar para sempre. Arthur ficou ali, paralisado, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O som dos tiros ecoava como um trovão na sua mente, e o desespero apertava seu peito. Ele viu seu pai cair, a expressão de dor misturada com alívio e confusão. Não, pai! Acalme-se! Gritou, mas a voz parecia pequena diante da loucura. As meninas choravam, agarradas umas às outras. O medo refletido em seus olhos. Era uma cena de terror. Rosa, em pé ao seu lado, olhou fixamente para Arthur. Eu sabia que eras você! O ciclo não vai acabar aqui! Nós temos mais poder do que eles imaginam. Suas palavras, mais que um aviso, eram um grito de luta. Arthur sentiu a força dela ao invadir. As meninas não eram apenas vítimas. Eram o futuro que ele precisava proteger. Em um movimento rápido, Arthur se virou para o homem que estava prestes a disparar. A adrenalina tomou conta e ele gritou: Não! Ninguém vai tocar nelas! Nesse instante, algo mudou. Uma luz intensa explodiu, envolvendo todos, e Arthur sentiu uma onda de calor e determinação. O caos se transformou em silêncio. Quando a luz se dissipou, os homens estavam caindo ao chão, impotentes. Arthur respirou fundo, olhando ao redor. O que ele havia feito? O poder da família, do amor e da verdade prevaleceu. E ali, naquele momento, eles eram invencíveis. Ele se virou para Rosa e as meninas. Vamos nos reconstruir, todas nós. Esse é apenas o começo. E enquanto saíam juntos do hospital, a tempestade lá fora finalmente começava a se acalmar. Este é o momento para você se juntar a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, porque somente os verdadeiros fãs buscam a vitória juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo!